Você sabia que é crime punido com 6 meses a 1 ano de prisão discriminar, desdenhar, menosprezar, humilhar uma mulher que tenha mais de 60 anos? Essa previsão está no Estatuto do Idoso. Curioso, que muita gente desconhece, é que não depende da autorização da vítima para o processo criminal prosseguir. Qualquer um de nós pode levar a conhecimento desses fatos as autoridades públicas, como a polícia, no 190, ou então o Disque 100, ou mesmo a Defensoria Pública e o Ministério Público, inclusive pelos canais na internet. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Vamos para mais um vídeo hoje aqui no canal. Gente, eu estava assistindo o vídeo da Laide, né, onde que ela trouxe, né, sobre o Juquinho, o que aconteceu lá em Rainha Isabel. Mas para mim, em Rainha Isabel acontece de tudo, para mim não é nenhuma novidade, né? E eu achei muito estranho, vou até abrir aqui, ver se eu acho aqui, a colocação dele, né, gente? Não tem aquele ditado, quem não deve, não teme? E eu vou sair em defesa da Laide, porque tudo que a Laide trouxe até agora aqui na internet, foi comprovado, foi tudo verdade, né? Foi tudo verdade. Aí o Juquinho abriu um vídeo falando dos resenhistas, né? Porque os resenhistas é fofoqueiro, que fala da vida dos outros sem saber, que fala do Gélio, que fala da Patrícia, que fala do Neo. Tudo que a gente traz aqui, eu principalmente, eu trago com provas, né? Principalmente do Gelhão. Eu não trouxe nada aqui do Gelhão sem ser prova. Porque a maioria deles acha, porque nós somos resenhistas, nós não sabemos, não entendemos de lei, não vamos divulgar que é uma coisa que não aconteceu. Porque, gente, ninguém é doido de vir cá falar uma coisa que não é verdade, ainda mais coisas graves, né? E ele, eu deixei aí no início para ele entender um pouco o que é o Estatuto do Idoso, né? Que o vídeo dele todinho foi esculachando, xingando a Laide, uma pessoa há mais de 60 anos. E eu falei, rebata o vídeo. Se ele não concorda com aquilo que ela falou, rebata, mas rebata dentro da lei, né? Porque em momento nenhum ela tratou ele com palavras pesadas. Ela falou que ele que tinha ficou sabendo que ele bateu na Joicinha, né? Por isso que eu gosto de trazer as coisas com provas. Eu trago com provas aqui, porque quando não tem, eu tenho lá, tem print, tem tudo. Agora ele falou, eu vou lá perguntar a minha tia Tânia, a Tânia, cadê que o vídeo dele que ele gravou a Tânia, perguntando as coisas, né? E outra, a Tânia não vai falar alguma coisa não, né? Porque os outros ali em Rainha Isabel parece que é tudo medroso. Eu sou mesmo. Eu vou contar um caso aqui que já aconteceu, isso há muitos anos atrás, aqui na minha cidade, era minha vizinha. Inclusive, o rapaz, você via, ele era uma ótima pessoa, trabalhador. Nessa época eu tinha uns 22 anos, ele tinha também uns 22, 23 anos. E a menina nova, bonita, ele batia nela. Sabe o que ele fazia pra bater nela? Pra espancar ela, vamos falar essa palavra logo? Levava ela pro banheiro, né? Aí não batia nem no rosto, nem nos braços, né? Ainda mais assim, ó, nessa parte do corpo. Esmurrava, mas esmurrava com força mesmo. Coisa foi um dia eu tava em casa e chamei a polícia. Tanto é a polícia bateu até na minha porta, achou que era eu que tava apanhando. Eu falei, eu mesma não, é minha vizinha aqui, ó. Sabe o que ela tinha desprazer de falar quando a polícia chegar na porta dela, naquela época? Falar que era mentira dos vizinhos, que ele não batia nela. Ele desmentia. Porque se a polícia saísse, né, ou levasse ele, na linguagem ameaça dele, que ele ia bater nela mais. Isso aí, era muito difícil, 3, 4 vezes na semana. Teve um dia que foi tanto que nós fomos lá chamar o padrasto dela. Nós fomos lá, falava, você vai tomar uma coisa, né? Ele vai matar ela. Entendeu? Hoje em dia eles não vivem mais junto, não, né? Nem sei se ele é vivo mais. Que eu mudei de setor, né, de bairro, essas coisas assim. Mas o cara, você vê se ele não dava nada. Era um menino muito trabalhador, mas era daquele que espancava a esposa. E assim acontece muito. Agora você acha que a mulher vai chegar lá na frente das câmeras e vai falar que o marido bate nela? Porque quando desligar a câmera, que não é ao vivo, né? Porque se fosse ao vivo, ela podia até fazer algum sinal. Se tivesse em live. Um negócio que é gravado, ela não vai falar, né? Isso acontece muito. Agora, ele querer desmoralizar os resenhistas que conta, fala, não tem nada para gravar. Não tem nada para gravar. Tanto é que um canal do Juquinho e Joyce, eu até divulguei isso aqui. Falei, vai lá, um menino trabalhador, é um menino que não tem mãe, né? Foi criado sozinho, sem mãe, sem pai. Ela também. Né? Agora eu vejo, será que ela estuda também? Uma menina de 17 anos? Será que ela estuda para ter um futuro melhor na vida? Ou só fica dentro de casa, tomando conta de casa e dependendo de um homem?
Porque eles são um casal jovem. Vamos ser sérios? Vamos falar a verdade? Será que os dois estudam também para ter um futuro melhor? Não viver só da lavoura? E ela não depender só do marido? Gente, é que quando eu falo assim, ó, as coisas... E outro, o palavreado dele, gente, foi muito chulo, né? Eu feliz daquelas pessoas que envelhecem. As pessoas que envelhecem é porque não morreu jovem, né? E o vídeo dele foi o tempo todinho ele xingando, né? Velha safada, velha não sei o que, velha nojenta. Gente, que coisa feia, né? Isso é o jeito de se defender? Ele colocou um comentário aqui no vídeo da Laide, que até a Laide fixou. Boa noite, Laide. Pode falar o que quiser. O que vale é o que eu vi bem com minha Joicinha. Você não sabe de nada. E fica falando o que não sabe. Mulher tão velha deveria ter vergonha. Fala de quem você não conhece. Fica com Deus. E o que falou de mim, eu entrego na mão de Deus. Aí ela deu a resposta e os inscritos da Laide também deu a resposta, né? Aí ele falou assim. Ele falou outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho dele aqui. Ele falou sua velha safada. Sua velha sem vergonha. O vídeo que ele gravou foi mais da metade do vídeo, ele falando, xingando a Laide, né? Isso é defesa? Defesa e você falar que todos os resenhistas não têm conteúdo? Eu falei, gente, aqui, é que nem do Gelhão, quando eu trouxe as coisas aqui, eu trouxe e provei, nem provo, tem 14 folhas do processo que vai ser, né, julgado. Quando a gente fala aqui da Patrícia, da cara dela, quando tá com os sogros, todo mundo tá vendo que ninguém tá cego. Agora, isso que a Laide trouxe, porque com certeza passaram para ela, gente, que ninguém, eu penso assim, ninguém sã consciência vai falar uma coisa dessa sendo mentira. Né? Não tem aquele ditado, quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. A Laide trouxe também que o próprio irmão da Juquinha, da Joyce, também fazia isso com a mulher. Também espancava, batia. A Laide também trouxe. Será que a Laide tá mentindo? O cara foi preso, né? Hoje em dia usa a torneira eletrônica, né? O irmão da Joicinha, né? Que ele fazia a mesma coisa que a esposa. Ela sumiu no mundo, né? Ele tá aí usando tornozeleira eletrônica. Então é mentira? Né? Gente, hoje em dia, eu sou bem sincera, né? Hoje em dia, existem muitos casos, ainda mais no interior, que o homem, ele se sente um machão. Ele arruma uma companheira e ele se sente que aquilo ele é propriedade dele, né? Ele só quer a voz alta dentro de casa, é só ele. Ele quer ser o pai da mulher. Ele tem que falar, a mulher tem que obedecer. Se a mulher não obedecer, ele pega o cinto e vai bater que nem bate num filho, ou que nem bate numa criança. Não é verdade? Na linguagem dele, ele quer educar. E eu sou bem sincera, para mim não é nenhuma novidade, porque aí a gente vê muitas coisas. Eu já fiquei sabendo de tantas coisas de Rainha Isabel, né, de pessoas casadas aí. Se eu for trazer tudo aqui, que nem eu falo, no dia que eu tiver certeza, tiver prova documentada ou foto, aí eu trago. Né? Vou expor aqui. Que acontece muito. Você vê aí, ó, em Rainha Isabel, é mulher, né, que, ó, marido, é homem que sai na mulher. É mulher que tá lá dançando com os outros homens, casados, e quando o homem fala, vai e pega briga. É o que mais acontece aí. Aqui na nossa cidade, como vamos supor, eu também moro no interior. A gente fica sabendo também de cada coisa. Cidade grande, você fica mais sem saber de muitas coisas, mas cidade do interior, cidade pequena, vilarejo aí, tudo o que acontece, todo mundo sabe, gente. Uma que as casas aí é muito perto uma da outra, né? O sítio. Se acontece qualquer coisa, sempre vai ter aquela pessoa para passar. Ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Não é verdade? Agora, o desrespeito por uma mulher, uma senhora, porque, como você chamou, é idosa, né? Essa idosa, essa safada, essa sem vergonha. Cara, você pode complicar com isso, sabe? Sabia que você pode complicar com isso? Como eu falei, defenda-se, mas defenda-se na base das 4 linhas, né? Defenda sem precisar xingar uma pessoa, porque é idosa. Repito de novo, feliz daqueles que envelhecem, né? Será que você vai ter a capacidade de chegar à idade dela? 60 e tantos anos, 62, se não me engano, que a Laide tem. Então, quando você chegar a falar do idoso ou querer se defender de algum resenhista, vai lá nas 4 linhas para se defender. Não querendo se sentir o melhor. Estou aqui, você só mostrou a lavoura, trabalhando você não estava.
E eu sempre valorizei você, fala, não, um menino muito trabalhador, muito mesmo, um menino esforçado. Mas a sua atitude de ir no canal dela, falar o que você falou com as suas palavras, não é a atitude de uma pessoa que é certa, né? Não é. Sinto muito em falar, mas não é. E aquela sua conversa lá, junto com a Joyce, não convenceu ninguém. Né? Não convenceu ninguém. A mim mesmo não me convenceu. Né? Agora, se convenceu outras pessoas. Você falou que ia lá na casa da Tânia, né? Perguntar a sua tia. Vai lá perguntar. Nós vamos ver pela expressão dela se ela vai estar falando a verdade ou não. Pela expressão corporal, você sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Então é isso, menino. Pense bem, pense o que você está fazendo, né? Pense bem em onde xingar um idoso, que isso não pega bem para você não, tá bom? Ó, gente, beijinho de luz, fui. Deus abençoe a todos.